Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Conversa de Mãe, o meu videocast que fala um pouco sobre o universo da maternidade. Me chamo Naline Lima Mariana, tenho 32 anos, sou mãe de duas menininhas lindas, minhas gêmeas Elisa e Cecília. Eu amo ser mãe e nesse processo encontrei na internet uma oportunidade de me reconectar comigo mesma após a maternidade, falando de maternidade. Vamos começar? Entre lutas e vitórias, Conversa de Mãe. Nesse primeiro episódio, vamos receber alguém muito especial para mim e para minha família. A paternidade faz parte também desse novo universo que somos inseridas. Por isso, hoje, o meu primeiro convidado é pai de gêmeas, marido, professor de educação física, um homem dedicado e meu parceiro, Gabriel Mariana. Muito obrigada por ter topado, não só o desafio de dividir essa jornada comigo, como estando aqui hoje iniciando esse projeto com a gente. A gente sabe que a jornada da maternidade e da paternidade, ela sempre tem um princípio, né? Normalmente os casais conversam sobre como isso seria, né? Qual que é a realidade para o casal. A gente conversou muito antes de ter as meninas, mas eu queria que você contasse um pouquinho de como foi para você essa virada de chave sobre ser pai, sobre aceitar a ideia, né, de dividir essa jornada da paternidade. Eu não queria, né? A ideia de ser pai sempre me assustou muito. A responsabilidade mesmo, eu tenho muitos sobrinhos, vi as minhas irmãs engravidando, acompanhei a gestação delas. Eu sabia que seria um processo difícil, muito desafiador, então eu fui muito resistente em relação a esse processo, mas você sempre conversava comigo, me falava do seu desejo de ser mãe, do quanto você queria, e essas nossas conversas foram me abrindo esse horizonte, a gente convivendo com os meus sobrinhos, passando férias com eles, meio que se aventurando, assim, de pegar os meninos cada vez mais novos para ficar com a gente, passando, sei lá, 45 dias com o Dedé em casa. Foi me despertando esse desejo, e aí quando a gente conversou, né, até porque existe uma questão biológica de um tempo, não necessariamente pensando na gestação, mas a gente tem um exemplo na família de um pai que foi pai mais velho, e eu sempre pensava assim, putz, como é que vai ser, sei lá, um pai com 60 anos com um filho de 15, 16? E aí, eu acho que todas essas coisas, o seu desejo, as nossas conversas, a convivência com os meus sobrinhos, acabou me abrindo esse horizonte, essa disposição e essa vontade para a gente ingressar nessa jornada. E quando foi que foi o clique, assim? Porque a gente conversava muito sobre idade, tanto idade gestacional quanto idade pós, igual você falou, né? Pra gente poder conseguir acompanhar as meninas na jornada delas, né? E assim, pra você, quando é que foi que você falou assim, não, pera, agora eu tô pronto? O que aconteceu que virou essa chave? Ou não aconteceu? Não aconteceu. Se você me perguntar hoje, eu continuo não estando pronto. Quando você comenta, principalmente com pessoas que não me conheciam antes, né? Aí quando você fala assim, eu sou pai de gêmeas, as pessoas ficam assim, nossa, que loucura e tal, e eu concordo completamente com a pessoa. É muita loucura, e a gente vai um dia de cada vez, e tem dia que eu acho que eu não tô pronto, tem dia que eu tenho certeza absoluta. E aí, quando a gente deu o start, que a gente iniciou, a gente já sabia que faria, né, por fertilização, e a gente iniciou o tratamento, e pensando assim, no tratamento em si, eu queria que você dividisse, assim, a gente acha muita coisa sobre a fertilização, e principalmente muita coisa sobre como é para mãe. Mas eu queria que você trouxesse, assim, como é que foi para você o processo da fertilização em si, ou seja, acompanhar minha parte hormonal, mas também trazer para você como que era estar ali no bastidor, sabe? Tipo assim, porque o processo físico não acontece com o pai, né? Então, como é que tá ali na retaguarda da mãe? É desesperador mesmo, assim. Eu não tô sendo muito animador para as pessoas que estão vendo, mas muito desesperador, porque a sensação que a gente tem todo o tempo é de impotência, assim, você não pode fazer nada. Primeiro, é muito difícil entender, porque é um processo muito interno, é um processo do casal, obviamente, mas todas as mudanças fisiológicas, elas acontecem no seu corpo. Então, eu precisava de um feedback seu. Então, a gente foi numa consulta, aí conversamos com a médica, tá, beleza, vamos engravidar. Então, vamos começar a tomar um remédio.
Pra mim, você tava tomando um comprimido, tomando umas injeções, mas... E aí, de repente, era uma outra pessoa que tinha em casa. De repente, era cada dia uma pessoa. Teve uma mudança de medicação que você fez, que eu até dei um nome pro remédio, porque não era você que estava ali, era uma entidade maligna que me esperava em casa, e às vezes voltando do trabalho eu pensava assim, se eu não voltar para casa hoje, sei lá, se eu dormir na rua, alguma coisa do gênero. Mas eu via, igual durante o processo da FIV, quando a gente estava fazendo a preparação para a retirada dos óvulos, que o seu corpo começou, né, a ter algumas modificações, a sua barriga começou a crescer, parecia mesmo que você estava grávida já, e eu ficava pensando assim, meu Deus, não existe, não tem uma maneira de eu aliviar. Tipo assim, eu tentava me responsabilizar pelas coisas da casa, porque existe ali uma licença maternidade, para depois que a criança nasce, mas não existe uma licença tratamento de fertilização. Então você passou por todo o processo trabalhando, se deslocando para o trabalho, voltando para casa, com as responsabilidades da casa, com as responsabilidades familiares e tudo. Então, assim, a gente fica sempre, eu pelo menos ficava muito, querendo poder te ajudar de alguma forma, mas sem ter como. Eu acho que, bom, era o meu sentimento, que falta ainda, né, entender a mudança hormonal em si, né? A gente se prepara para o físico e, assim, para os impactos físicos, mas a gente não se prepara para os impactos psicológicos que são gerados pelos físicos, sabe? A gente fica ali, né? Eu acho que isso é tanto para quem faz o tratamento, para quem está acompanhando, assim, entender. Olha, tal medicação pode ser que dê um efeito colateral X. E aí, às vezes, eu estava pronta para o preparo físico, já sabia que eu ia inchar, que eu ia enfim, que eu ia estar alterada ali, né, fisicamente, mas a gente não estava preparado para lidar com a alteração hormonal psicológica que foi gerada por aquilo. E, assim, cada pessoa vai passar pelo processo de fertilização de uma maneira, né? A gente sabe que isso foi a nossa realidade, não necessariamente isso vai ser a realidade de outras famílias. E tem uma outra questão, assim, é que não se prepara o pai. Existe uma cultura de que o pai, você escuta isso, principalmente de pais mais velhos, que o pai vira pai no momento em que a criança nasce. E efetivamente, você se torna pai a partir do momento que você tem um filho. Mas esse filho, ele está dentro da sua esposa durante um período gigantesco, que são, sei lá, no nosso caso foram 37 semanas, que pareceram 37 anos. Eu até hoje fico um pouco chocado, assim, eu acho a gravidez das outras pessoas São rápidas. muito rápida. Eu fico sabendo, tá, uma pessoa tá grávida, aí daqui 2 dias a pessoa já tá com o neném no colo. A gente ficou 37 anos esperando as meninas. E o que eu faço nesse período, assim? O que é viável? Qual que é o papel do pai durante a gestação? Ok, meu papel de marido, eu sabia, de estar ali com você, de tentar suprir as suas necessidades dentro da possibilidade, porque durante um período da sua gestação eu trabalhava 3 horários. Então, não é que eu tinha muito tempo disponível, mas dentro do pouco tempo que a gente tinha ali, eu tentava fazer o meu máximo. Mas tem alguns momentos que para mim foram os momentos piores, por exemplo, quando você ia passar pelos procedimentos da FIV, retirada dos óvulos. A gente foi para a clínica, aí te preparam, e aí de repente alguém entra e te leva e você fica lá com uma cara de paisagem no quarto vazio, ninguém, né, tipo assim, quanto tempo que demora, o que vai acontecer, você não pode acompanhar, você não pode estar junto, você não pode... E aí você fica ali esperando, e aí pode ter durado 5 minutos, como pode ter durado 10 horas, eu efetivamente não sei te falar, porque é uma ansiedade muito grande pela qual a gente passa, e aí você perde um pouco da noção do tempo, então pode ter sido um processo super rápido, como pode ter sido um processo extremamente demorado. Eu, particularmente, não tinha me preparado, então, assim, não tinha levado um livro para ler, fiquei mexendo no telefone ali, e aí... Então, eu acho, assim, não... Pode ter sido pode ter sido uma falha minha, de talvez eu não ter me preparado o suficiente, ou da maneira correta,
mas talvez não por falta de tentativa, porque você acha muita coisa sobre a mãe, mas você acha muito pouca coisa sobre o pai, sobre o processo do pai nesse acompanhamento da fertilização, principalmente, né? Eu acho que ainda, apesar de muitas mudanças que aconteceram, o pai ele vem como um processo acessório ali, sabe? Eu acho que falta muito ainda conteúdo sobre a paternidade real, assim, né? Sobre a presença do pai, né? A gente sabe que culturalmente a presença do pai muitas das vezes foi uma participação, né? Ou como a gente escuta muito comumente e que eu abomino, principalmente quando a gente vai falar de você e das meninas, como ajuda, né? Eu acho que da mesma maneira que a mãe, né? O pai ele é parte daquele processo. E eu concordo com você que, principalmente sobre fertilização, porque a gente viu muita coisa, viu muito material na internet, estudou junto, viu alguns poucos vídeos falando sobre o processo de acompanhamento do pai na gestação, mas você não tem aonde recorrer, né? Assim. Para mim, particularmente, o meu maior ponto de apoio, de busca, assim, foram com outros pais, que são pais da maneira com que eu gostaria de ser. Então, eu tenho alguns colegas de trabalho, até o meu próprio pai, de conversar e entender, sabe, assim, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, nas horas mais críticas, assim, né, na hora do parto, nos últimos dias da gestação, durante as consultas, por exemplo, que eu fiz questão de ir em todas as consultas. E a gente passou por 3 médicos de pré-natal. E nenhum dos consultórios tinha cadeira para eu sentar. Minto, um dos consultórios tinha cadeira para eu sentar. Nos outros 2 eu ficava em pé. Porque eu acho que os ambientes, os lugares, eles não são preparados para o pai. Então, boa parte das consultas de pré-natal que eu fui com você, eu ficava em pé. Porque não tinha lugar para sentar. E você vê aquele estranhamento até do próprio médico, tipo assim, de ter alguém ali acompanhando, né? Era muito bizarro. A gente entrava e os médicos ficavam, tipo, olhando, sabe? Até quando o Gabriel às vezes pedia atestado de acompanhamento ou alguma coisa nesse sentido, eles falavam como se fosse um absurdo o pai estar ali para poder participar, sendo que, inclusive, legalmente falando, é direito o acompanhamento de até 30 dias, né? Então, se a gente considerar aí, são 10 meses de gestação, se você passar por todo o processo de gestação, você tem direito a fazer o acompanhamento da sua esposa durante o pré-natal. Isso assim, inclusive né, nos locais que eu trabalho, eu não tive problema. Eu enfrentei mais problema nos consultórios médicos e nos hospitais por onde a gente passou, porque existe uma resistência muito grande dos médicos de fornecer esse atestado, comprovando que você estava ali e tudo, mas graças a Deus nos locais onde eu trabalho isso nunca foi um problema. E eu acho interessante a gente pontuar que muitas das vezes quando a gente fala atestado de uma maneira generalista, a gente queria declaração de horas, na verdade, que você esteve ali no consultório me acompanhando para abonar aquele período, né, que você estava fazendo o seu papel. Sim. De estar ali acompanhando a gestação e o crescimento das suas filhas junto comigo. E aí fizemos todo o processo de fertilização e a gente optou conscientemente em colocar 2 óvulos por conta do meu histórico médico e por tudo aquilo que a gente já sabia que seriam dificultadores, né? Porque a gente tinha um planejamento de caso não tivesse um positivo de primeira, aguardar um período para poder tentar de novo por conta de todo esse desgaste que a gente falou aqui. E aí a gente teve o positivo, né? Eu fiz muitos testes de farmácia durante os primeiros 6 dias, inclusive fiz um com 4 dias, que eu sabia que não ia dar positivo, mas porque eu queria surpreender o Gabriel com o resultado. Assim, a gente sabia que a gestação estava ali, nós colocamos o embrião e tudo, mas eu queria que ele soubesse de uma maneira... Eu queria poder fazer uma surpresa, mesmo não sendo uma surpresa total. E aí, com 6 dias, eu fiz o teste de farmácia, e 6 testes de farmácia, e aí tive 6 positivos. E aí, como é que foi para você? Eu tinha feito uma surpresa, né? Conta um pouquinho. Eu cheguei um dia do trabalho, a orientação que a gente tinha da clínica médica, onde a gente estava fazendo o tratamento, era esperar 10 dias e fazer o exame de sangue, para fazer o beta-HCG. E aí, nós tínhamos combinado que esperaríamos
ou pelo menos a Annalyn tinha me dito que esperaria esses 10 dias pra gente fazer no laboratório. Então, assim, fizemos a transferência dos embriões e a vida seguiu. Eu cheguei do trabalho um dia, a Annalyn com uma cara suspeita. A Annalyn não é muito boa em esconder as coisas, então ela tava com uma cara um pouco suspeita, eu sem entender o que estava acontecendo. Aí ela veio me receber no carro e tal. Aí a gente entrou, ela foi me direcionando pro escritório que a gente tinha, assim, e aí tinha uma caixinha. Eu abri a caixinha e fiquei encarando o conteúdo da caixinha, assim, né? O resultado do teste de gravidez durante um longo período, pelo que pareceu na minha cabeça, assim, que aí eu acho que as peças todas se encaixaram, sabe? Tipo assim, pronto, agora a gente era uma felicidade pela etapa da FIV que a gente venceu e que graças a Deus deu certo, e um desespero, uma ansiedade por tudo que estava por vir a partir daquele momento, mas até então a gente estava esperando só um, né? Aí eu fiz esse teste de farmácia com 6 dias. Isso foi na véspera do Dia dos Pais. Então, foi na sexta-feira antes do Dia dos Pais. No sábado, nós viemos comemorar com meu pai, contamos para ele. E no domingo, contamos para sua família, para o seu pai. A gente optou em contar só para as pessoas bem próximas, só família de primeiro grau. E assim, até que a gente tivesse todos os exames e a segurança de que não ia acontecer nada. Na semana subsequente ao teste, né? Nós fizemos, quando deu os 10 dias, o beta, deu super alto. A gente já tinha desconfiado quando a gente fez o beta da possibilidade, mas eu não consigo me lembrar se foram 2 ou 3 dias depois que a gente fez o beta que eu tive o sangramento, mas eu lembro que foi bem pertinho. Eu sei que foi na mesma semana, porque a gente fez o beta, deu positivo, e aí deu bem alto, e aí, de conversas, de pesquisa da internet, a gente sabia que não é científico isso, tá? Mas Comparamos com outros amigos que já tinham gêmeos, aquela coisa, né? E aí a gente tava com essa expectativa de que fossem gêmeos. Aí marcamos o retorno com a doutora Aline para fazer ultrassom e tal. E 2 dias antes, então acho que foi 2 dias depois do exame, 2 dias antes da consulta com a doutora Aline, que você teve um sangramento. Foi, o Gabriel chegou do trabalho, eu tinha tido um sangramento, aí eu estava desesperada por conta do histórico. Aí a gente foi para o hospital, e, enfim, tem todo o processo do hospital, que ainda é, né? Você passa no médico, aí você espera, você passa na triagem, aí você espera o médico. Aí o médico põe lá, ultrassom com urgência, aí você fica lá esperando. Aí você espera, aí nesse processo você tá nervoso, estressado, preocupado, aí você briga. Aí com muito custo a gente conseguiu chegar no ultrassom, acho que depois de quase umas 2 horas que a gente já estava no hospital. E isso com a gente com sangramento, morrendo de medo de ter sido alguma coisa que estava, né, ali acontecendo, porque nesse momento a gente já tinha o beta, a gravidez já estava confirmada, né, nos parâmetros científicos. Aí equipe noturna do hospital, assim, a gente nunca teve boas experiências com equipes noturnas de hospital nenhum, pelos quais a gente passou até hoje. Aí chegou o médico para fazer ultrassom, aí chegou o caladão e tal, e a gente só não queria saber entende que tava tudo absolutamente bem. nada de exame médico, apesar da quantidade de ultrassom que a gente fez durante o período da fertilização. Eu não sei entender o que está ali naquela imagem. A médica fala e você acredita, pelo menos eu acredito. Aí acho que foi a primeira hora que o médico do ultrassom falou com a gente, ele falou assim: o feto 1 tá bem e o 2 também. E aí meu coração parou, tipo assim, não, agora é verdade, tem 2 neném ali dentro. A emoção era mista, assim, tanto porque estava tudo certo, eu tinha muito medo do aborto, quanto por saber que a gente teria ali, né, um desafio tão grande sendo mãe e pai de 2 bebês. Como é que foi para você quando, além, né, você parou ali, aí nós descemos para a cafeteria? Precisei de um minuto, porque assim, a alma sai do corpo mesmo. Eu acho que a cabeça do pai, ela vai assim,
Eu já estava fazendo conta de quantas fraldas eu ia ter que comprar, de qual que era o preço da fralda, de mamadeira, berço, tudo dois. E aí a gente desceu, sentou ali na cafeteria um minuto, pra... Calma, voltar. Primeiro assim, para se acalmar do susto, né, do sangramento e tudo, para assimilar que estava tudo bem, que não tinha sido nenhum problema com os nenéns. E para ter um tempo para assimilar mesmo, tipo assim, são 2 meses. Agora, E, enfim, a gente passou por todo o processo de gestação, né? As meninas chegaram de 9 meses, que é assim, fora, né, do que a gente sabe que é real para muitas realidades de gestação gemelar. E as meninas nasceram. E aí eu queria que você contasse como foi, assim, participar do parto delas, esses primeiros momentos delas, os primeiros momentos de hospital. Eu sei quão intenso foi pra gente, mas eu queria que você contasse, porque também não é a realidade de muitos pais estar presente nesse momento. Então, assim, como foi para você quanto pai, principalmente porque a gente optou em não ter apoio, né? A gente optou em fazer isso nós dois, assim, tanto no hospital como nos primeiros dias. eu vi outro dia no Instagram de um pai que ele não fez propositalmente, mas ele participou do parto da esposa dele e ele estava com o smartwatch. E aí, no outro dia de manhã, quando, né, no dia seguinte, após o nascimento do filho dele, o smartwatch dele parabenizou ele que tinha sido o dia de atividade física mais intenso da vida dele. E me remeteu muito ao nosso dia no hospital. As meninas nasceram de manhã, a Elisa nasceu, aí eles, o pai, vai lá pra você acompanhar a pesagem e tal. Aí eu fui. Aí enquanto eu estava acompanhando a pesagem da Elisa, a médica que estava fazendo o parto começou a me gritar que a Cecília estava saindo, que era para eu olhar e tal. E assim, é muito, muito, muito maluco, assim, uma sequência de emoções, você fica perdido, assim. Eu acho que é o mais próximo de tomar um caldo na praia, sabe? Que o mar te engole e te cospe lá na praia de alguma maneira. É tipo isso, assim. Quando a gente chegou no quarto, que a gente desceu e tal, e aí colocaram as meninas nos bercinhos, te colocaram na cama e eu me senti cuspido na areia da praia, assim, sabe? E parecia que eu tinha sido atropelado por uma carreta bitrem. E é um negócio muito doido, que você fica lá sentado, olhando, você não tá fazendo nada. Você tava fazendo força, a médica tava fazendo parto, eu só tava lá sentado vendo, assistindo todo mundo trabalhar e tudo. E aí é uma emoção muito grande. Assim, a primeira vez que você olha pro rosto do seu filho, assim, eu não vou esquecer nunca. Da primeira carinha da Elisa, da boquinha que a Cecília saiu igualzinha a sua quando tá chateada, assim, como fazendo beicinho, assim, quando ela saiu da sua barriga. E assim, essa é uma visão minha. Você não viu. É uma das poucas horas que você tem uma vantagem de ser pai, assim, sabe? Você tem umas visões, umas recordações que são só suas, assim. O primeiro rostinho das meninas, a carinha que elas estavam na hora que elas saíram. Eles já rapidamente pegam e levam para fazer os procedimentos necessários lá. Então, assim, é bem um vislumbre mesmo, assim. Eu pude pegar as duas ao mesmo tempo no colo primeiro, né? Pude não. A equipe médica gentilmente arremessa a criança no seu colo. Então, talvez tivesse querido fazer um treinamento prévio, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu acho que assim, foi o momento de maior emoção que eu já vivi em toda a minha vida, assim, o nascimento delas. Eu acho que é muito isso, assim. Tudo que eu fui sabendo do parto foi através do seu olhar, assim. Eu acho que é o momento de maior incapacidade, assim, tipo assim, talvez seja o único momento que eu possa dizer que eu me senti no seu lugar durante todo esse processo, porque você tava ali e eu ficava, me fala, e aí? E aí eu lembro direitinho que a Elisa nasceu e você falou assim, ela é linda. E eu pensei, não é igual a mim, Jesus, pelo amor de Deus, que é 9 meses com essa criança. E aí quando a Cecília saiu, que você falou comigo assim, Dúvida, ela é a sua sua cara. cara, eu falei, graças a Deus. Mas a Cecília nasceu, assim, ela era uma... E acho que principalmente pela expressão que ela nasceu, assim. Até foi um comentário da equipe médica que fez o parto, assim, elas não estavam afim, né?
E a Cecília nasceu, eu acho que com uma das caras mais magoadas que ela já fez até hoje, assim. E é muito a cara que você faz quando você tá incomodada com alguma coisa. Mas é porque a gente sabe que o meu parto foi por minha causa, na verdade, Sim, né? Foi por conta da minha pressão. Eu acho que se dependesse delas, nós elas tínhamos teriam chegado em chegado. 42 semanas. Sim, mas eu não chegava. Você lembra que com 35 semanas eu tive um mal-estar, a gente até fez a mala? Sim. Eu vou pro hospital, vai casar. Vai que eu já estou pronta. Nossa, eu tava muito, assim. Eu acho que desenvolvi transtorno de ansiedade no final da gestação. E eu sei que o nosso processo no hospital não foi positivo e eu acho que é uma jornada talvez para a gente trazer um outro conteúdo, assim, é muito, muito amplo. Mas aí a gente, né, enfim, ficamos aqueles 5 dias no hospital e fomos para casa. Como foi ir para casa? A gente saiu do hospital com elas, assim, e nos 5 dias que a gente ficou na maternidade, era, assim, do quarto para a sala de exame, da sala de exame para o quarto. A gente não saiu muito, assim, com elas pro corredor, não fiquei passeando com elas dentro do hospital. Então, eu saía para resolver alguma coisa, voltava. Você saía, se precisava fazer um exame, alguma coisa, voltava. E aí, de repente, eu tinha 2 trem desse tamanho assim, a gente precisava ir embora para casa, né? Então, a gente se deslocou, né, até a casa da minha irmã de Uber para pegar o carro. E aí era uma coisinha, parece que no dia de sair elas ficaram mais molengas do que elas já eram no hospital, ou talvez, sei lá, fosse o receio, porque você tá saindo ali. É a primeira vez que elas estavam vendo o mundo. Não tava vendo, né? Mas parece que você tá carregando um pacotinho de ovo de ouro, porque é muito delicado e você quer proteger, assim, aí eu sei que nos primeiros dias, até em casa, assim, tal, eu tinha uma dor aqui, assim, ó. E aí hoje, quando eu vejo algumas fotos das meninas pequenininhas, é porque eu carregava elas assim, ó. E Elas parecia vão se que mexer. para não ter nenhum risco e tal. E esse ombro meu aqui dói um pouco até hoje. Acho que por conta disso, assim, parece que você está carregando o seu mundo inteiro na mão. Então, assim, a gente tinha comprado as cadeirinhas para instalar no carro, Com o redutor. com o redutor, e aí parecia que eu estava colocando um grão de areia dentro de uma piscina olímpica. Elas sumiram ali dentro, assim, e eu ficava assim, meu Deus! E aí, para dirigir, parecia que era a primeira vez que eu estava dirigindo, porque você fica com medo de balançar, de fazer uma curva muito rápido, de passar num buraco, num quebra-mola, alguma coisa. Então, assim, a partir daquele dia, eu estava fazendo tudo pela primeira vez de novo. Eu estava dirigindo pela primeira vez, eu fui tomar banho pela primeira vez, porque aí eu comecei a dar os banhos nelas. Então, para te deixar sozinha com elas, para eu poder fazer as minhas coisas, era tudo na correria. Eu acho que os primeiros dias em casa, eu não sei ao certo, mas assim, devo ter passado alguns dias sem eu tomar banho, sabe? Assim, de eu tirar um minuto para o que lavava ali no banho dela, eu lavava. O que não lavava, E eu acho que assim, a gente comia mal, a gente dormia mal e aí você vem com uma outra realidade, né? Porque você vem para casa, então nós passamos 5 dias no hospital, que via de regra é a licença paternidade no Brasil para quem trabalha CLT. Como você é funcionário público, a gente teve um benefício de ter mais 15 dias em casa, o que é, assim, na minha concepção, um absurdo, porque a gente tá falando de uma fragilidade da mãe e da criança, mesmo que seja uma só. E aí, 20 dias depois, chegou um dia muito difícil que foi você voltar para o trabalho, independente, né? E assim, pontos que eu acho importantes, assim, a gente tinha rede de apoio, que não é uma realidade, né, global, mas a gente precisou se readequar ali naqueles primeiros dias, então eu fiquei alguns dias sozinha com as meninas. E como foi para você sair de casa? o dia de voltar é o dia que você entende aquela expressão de coração fora do peito, sabe? Eu saí chorando e deixei vocês três em casa chorando. Eu fui pela força da necessidade, da responsabilidade, até assim, da nossa necessidade financeira mesmo.
A gente não tem uma viabilidade financeira de se manter sem que a gente trabalhe. Então, eu precisava retornar ao trabalho, mas da hora que eu saí até a hora que eu retornei, a minha mente, o meu pensamento, a minha preocupação era em cima de vocês, assim. Então, o tempo todo te mandando mensagem, querendo te ligar. Eu cheguei no trabalho, o pessoal, oi, não sei o quê, né? Eu falei, olha, se a Ana me ligar, eu vou juntar meus trem e vou embora. Então, assim, se eu tiver com um aluno na quadra, se eu tiver no meio de dando aula, vocês mandam alguém lá para me cobrir, porque se ela precisar, eu vou voltar. E como a gente optou por nesse início ficar só, a preocupação era em dobro, porque só tinha você com as meninas. Então eu tinha a preocupação delas terem algum problema em você, passar um aperto, e tinha uma preocupação ainda maior de você ter algum problema. Porque você tinha passado por uma cesariana e estava amamentando as duas. Então, assim, a gente ainda teve ali nos primeiros dias, né, uma amiga que nos mandou, assim, acho que foi o presente mais funcional que nós ganhamos, que foram As marmitas para os primeiros dias, assim. E aí, né, depois a sua mãe veio um dia e fez e deixou pra gente também e tal. Então, assim, a gente tinha alimentação, mas não necessariamente, às vezes, a gente tinha tempo de fazer essa alimentação. Da maneira correta, pelo menos, não. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, às vezes, é na hora que dá. Então, assim, eu fui muito preocupado. E eu trabalhava muito longe de casa. Então, assim, não é que se eu precisasse retornar, seria rápido. A gente morava longe também, né, do restante da família. Então, assim, não é que teria um socorro rápido se precisasse. Graças a Deus, Nunca. apesar dos apertos, mas, assim, na hora parece que o mundo tá acabando, mas hoje a gente percebe que são fases, né? normais da vida da criança. Mas a gente nunca teve uma emergência, graças a Deus. Não. E mesmo ficando um ou outro sozinho com elas, né? E falando de fases, vamos pensar assim, a cada 3 meses, tá? Uhum. 3 primeiros meses. Vamos fazer tipo um bate rápido, assim. Como você descreveria os 3 primeiros meses? A moeba. 6 meses. É difícil responder esse rápido. É porque 6 meses, a gente for pensar, as meninas já engatinhavam, né? Então, tipo assim, o desenvolvimento delas é muito, muito... E já balbuciavam, né? Assim, Eu acho que dos 3 aos 6 é quando você... Porque quando você tem um RN, você acha que à medida que a criança for crescendo, vai ficando mais fácil. E aí você tem essa esperança até o 3º mês, de que à medida que a criança for crescendo, vai facilitando. Dos 3 aos 6, que é quando a criança, ou pelo menos no caso das meninas, assim, que elas começaram a arrastar, que elas começaram a demonstrar alguns desejos, algumas vontades, e assim, sem saber se comunicar muito bem, eu acho que dos 3 aos 6 assim, é quando você descobre que não vai melhorar. Melhora, obviamente, em alguns pontos, mas as dificuldades vão mudar. mas que as dificuldades mudam. Então, por exemplo, dos 3 aos 6, eu tinha um RN molinho, que era difícil de manusear, mas se eu deixasse as meninas deitadas no tatame e fosse, sei lá, pegar um copo de água que estava aqui do lado, a hora que eu voltava, elas estavam aqui na posição que eu tinha deixado. Chegando próximo do 6º mês, se eu deixasse, principalmente a Cecília, que começou a arrastar primeiro, se eu deixasse a Cecília aqui e fosse aí buscar um copo d'água e voltar, ela já não estava aqui mais. Uma sensação de perca de controle, assim. Eu acho que pra mãe vem assim, quando a criança sai, você perde o controle do que vai acontecer com ela do lado de fora. Porque você tem uma falsa sensação de controle quando ela tá ali dentro da barriga. Do RN aos 3, você continua com essa sensação. Dos 3 aos 6, essa sensação vai indo embora, né? Não, aí eu acho que aí a ficha cai. Porque o RN você tem muito uma sensação assim de bonequinho, sabe? Tipo assim, você dá banho, você põe uma roupinha, aí você põe um laço, é você que escolhe tudo. Daí pra frente, do 3 pra frente, você começa a perceber que não, eu tenho aqui um ser humano. Dos 6 aos 9, que foi aquela fase que as meninas começaram a andar. Daí pra frente é só pra trás, porque aí eu não sei se é da personalidade das meninas, se é com todo o bebê, se... Enfim.
mas que é quando elas ganham autonomia de locomoção e começam a se comunicar verbalmente, que aí elas conseguem expressar os próprios desejos, aí você evita que a criança morra, porque tá aprendendo a andar, né? Tá saindo do engatinhar pro ficar em pé, pro andar, então você espragueja a cada degrau que você vê, espragueja mentalmente, porque a criança começa a querer repetir aquilo que você fala, então você começa a se policiar com vocabulário, você começa a se policiar com até com alguns trejeitos físicos, porque a criança começa a querer te imitar. Então, assim, a gente ria várias vezes que as meninas tentavam sentar do mesmo jeito que eu sei, do jeito que você põe o pé e tal. Então, você começa a você percebe que você não vai controlar a criança, e muito antes, pelo contrário, você começa a se controlar, a se policiar, porque você percebe que você virou um espelho. De 9, pelo menos para mim, de 9 aos 12 meses é quando se intensifica mais, né? Assim, que é quando a gente percebe e vai vivendo essa realidade ali, né? Você nota a importância De ser o exemplo. de ser o exemplo, que o seu comportamento, a sua atitude é o que vai moldar aquele ser humano ali. Então, o E que aí? você fala, o jeito que você se veste, a maneira com que você se porta, como você trata o outro, até, né, entre os familiares, na rua, as coisas que você faz. A criança é uma esponja, ela vai absorvendo tudo. Então, eu acho que, pelo menos para mim, dos 9 até os 12, foi a hora que eu entendi, assim, eu não consigo controlar elas. O que eu vou fazer? São elas que vão escolher o que elas vão espelhar. Mas eu tenho que dar um bom exemplo para que elas tenham aonde se espelhar. E aí eu vou fazer um salto maior pra gente falar, né, finalizar esse primeiro momento das fases, que é dos 12 aos 18, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Agora a gente está passando, assim, pelo que até hoje foi o nosso pior salto de desenvolvimento. Ou a gente vai esquecendo quantos outros são difíceis. Eu acho que pode ser uma amnésia, mas eu acho que, assim, o pior até agora, mas tem vantagens também, porque como elas comunicam, igual Elisa tá com muito incômodo das presas nascendo. Ela fala, ai papai, o dente, ai papai, o dente. Então você já sabe ali o que você tem que fazer, porque o que está incomodando ela é o dente. Então você vai ali e resolve a dor de dente, o que é mais fácil do que quando era RN, por exemplo, que você tinha que adivinhar, né? Você vai por eliminação. Se dói a barriga, elas já sinalizam, a Agora cabeça. elas já sinalizam, mas eu falo assim, tem sido as piores crises noturnas, o momento em que elas estão mais apegadas em você, então eu acabo, assim, acho que agora é a vez que eu mais senti, assim, de estar sendo deixado de lado, sabe, assim. Muita coisa que elas me aceitavam, agora elas querem só a mamãe, então, né, a gente tem que tomar cuidado aí para não desenvolver um ciúme, uma competição, porque não é saudável, é do desenvolvimento, é natural que... E assim, em contrapartida, é o meu momento de maior sobrecarga. Então, tipo assim, a gente vive momentos ali muito diferentes junto do mesmo momento, assim. Sim. Porque ao mesmo momento que tem sido a fase que elas têm mais feito uma escolha por uma questão de desenvolvimento mesmo, consequentemente também é o momento que eu tenho tido mais sobrecarga em relação a essa questão, assim, às vezes até de andar, a gente sabe, né? Às vezes eu vou levantar, não levanta, fica aqui de madrugada, enfim, que eram momentos que muitas das vezes elas chamavam você e me ajudava, né? Então, assim, eu acho que é um momento que precisa mesmo desse equilíbrio, sabe? Eu falo assim, a maternidade e a paternidade, apesar delas acontecerem na mesma galáxia, elas são planetas diferentes. Exato. A gente orbita, no nosso caso, as mesmas estrelas. A gente está ali na mesma órbita gemelar ali, né? Nós temos 2 sóis na nossa vida. Mas são planetas completamente distintos, porque a gente viveu fases das meninas quererem mais a mim, e isso acabar te dando... e não é que elas estavam trocando a mãe pelo pai, não é isso. É só que elas me aceitavam mais para banho, para troca de roupa, para troca de fralda e tudo. E acho que pela primeira vez a gente está vivendo um momento em que elas estão tendo uma resistência maior para qualquer outra pessoa. Acho que por conta desse salto que está sendo pior e tal,
Então, assim, os banhos que sempre foram comigo numa boa, agora como elas falam, elas se expressam, não, papai, você não, é a mamãe. E eu fico assim, gente, mas eu sempre dei um banho tão bem dado, que é isso? Fiz curso pra dar o banho. Sou formado, mas, infelizmente, assim, ao passo que eu preciso me controlar para entender esse momento delas, essa proximidade com a mãe, porque agora, no desenvolvimento cognitivo, é quando elas entendem definitivamente que elas são seres independentes. Mas é o mesmo momento em que elas não querem isso, elas não querem perder esse vínculo que até o momento para elas foi vital, né, com a mamãe. E a gente ainda tem que, com a Elisa, assim, a gente ainda tem, para mim, um dificultador maior, porque como a gente tem duas crianças da mesma idade, vivendo a mesma fase, a gente tem que lidar com duas personalidades na mesma fase, que eu acho que é um ponto muito importante quando a gente ouve, assim, eu tive crianças da mesma, quase iguais, quase da mesma idade. Meus filhos são quase gêmeos. gêmeos. A gente sabe que às vezes tem uma diferença de um ano. Eu acho que, pelo menos para mim, que eu vejo hoje, é que, tipo assim, a gente está vivendo duas personalidades completamente diferentes, inclusive até nessa questão da dependência emocional, porque para Elisa tá muito maior do que para Cecília, que vivem a mesma fase no mesmo momento, sabe? Então, assim, é uma loucura. Mas, assim, estar mais fácil para Cecília, o salto. Assim, a Cecília foi menos afetada pelo salto. Mas aí entra o problema, que é o seguinte: a Cecília está menos afetada pelo salto, mas a Elisa tem demandado mais. E aí, às vezes, a Cecília se irrita. E muitas das vezes, assim, sei lá, se a Elisa cai e vem pedindo dodói, a Cecília não precisa ter machucado, mas ela quer um beijo no dodói que ela não tem. Exato. Então, assim, e aí a gente ainda tem que fazer esse contraponto de não dar atenção, né? De mais para uma e de menos para... Você não pode negar para Elisa, porque ela precisa, mas você também não pode deixar a Cecília com menos. Com os desafios que são diferentes. Só para quem tem Só para quem tem gêmeos. Bom, agora, antes da gente fazer as finalizações, a gente vai ter uma brincadeirinha aqui. Eu vou trazer duas situações e você vai dizer como é para você lidar com isso no dia a dia. Então, agora nós vamos começar o Mãe na Linha. Bom, então, primeira situação, a gente tá ali passeando no shopping, tá tudo bem. As meninas, por exemplo, agora já andam, né, e tudo. E, de repente, do nada, sem nenhum motivo aparente, a criança se joga ali no chão e faz uma pirraça. Assim, qual que é o seu primeiro pensamento e qual que é a maneira como você lida com isso? Eu acho que o primeiro pensamento, assim, o instintivo, é um tanto quanto negativo, assim, sabe? Tipo, por que Deus? Mas a gente estudou muito, se preparou muito, então, assim, a gente vai ali, tenta contornar, né, na base da conversa, da negociação. E, assim, a gente tem muita sorte nesse ponto, as meninas não são muito de fazer isso. As poucas vezes que aconteceram, a conversa funcionou, mesmo que a conversa tenha chegado no então vem aqui no colo do pai. E aí você... Mas até hoje, assim, a gente não teve nenhum show pirotécnico, nada muito... E aí a segunda situação você tá dando lá o jantar ou o almoço, enfim. Tá tudo ok. Estão comendo bacaninha e tudo mais. E aí, de repente, uma começa a brincar com a comida, a outra também. Qual que é o seu primeiro pensamento e como é que você lida com isso? Essa questão da comida, especificamente, para mim sempre foi muito, muito rígido, assim. Eu não vim de uma família que passou necessidade alimentar, nem nada disso. Mas a minha mãe, meu pai, a gente tinha uma criação muito rígida em relação à hora da alimentação. Assim. Você sentava para comer, você sentava para comer. A gente sempre bloqueia as meninas, né? E explica, tipo, olha, não dá para brincar com a comida. E aí se insiste, a gente sempre entende que assim, a criança está brincando com a comida porque ela não está mais com fome. Né? Eu escutei uma vez e eu acredito muito. Criança que tem comida em casa não passa fome. Então, assim, se está brincando com a comida, naquele momento ali se retira. Até para ela entender que aquele comportamento ali você explica, fala, olha, filha, não pode brincar com a comida não é de brincar, então vamos papar com seriedade? Vamos. Se não funcionar, papai vai tirar
Depois, a hora que vocês quiserem, o papai oferece de novo. E aí faço isso 45 vezes se precisar, mas brincar com a comida pra mim é um negócio muito... Eu acho que, assim, muitos pontos a gente precisa negociar, né, na criação, mas eu acho que esse é um ponto muito incomum que foi vindo aí na nossa criação. A gente, né, antes de encerrar, queria que você falasse quem é o Gabriel depois da paternidade e um conselho que você deixaria para outros pais que estão buscando, né, se preparar para esse momento. É difícil, assim. Hoje eu sou pai. A definição que eu tenho pra mim hoje é essa. Eu já fui muitas coisas. Eu já fui o marido, eu já fui o professor, eu já fui várias coisas. Eu tive muitas fases na minha vida, mas hoje eu sou pai. E assim, eu acho que no meu entendimento, ser pai é estar em construção. Eu preciso todo o tempo me adaptar para as minhas filhas, para as necessidades delas, para aquilo que elas estão demandando. E, poxa vida, tipo assim, é tão rapidinho, cara. Sabe, tipo assim, ontem a gente estava saindo da maternidade. As meninas já estão terminando o berçário. Um conselho que eu daria é aproveita. Porque não tem outra chance, não com aquela criança, você até pode fazer outra criança, mas com aquela criança você não tem outra chance e passa muito depressa, sabe? Tipo assim, hoje você tem um RN, amanhã você tem um negócio que resmunga e corre, e depois de amanhã você tem um mini adolescente que fala não, não, a mamãe, e não te deixa fazer nada. E eu tenho plena consciência de que daqui a alguns dias eu vou ter um adolescente bater na porta do quarto e reclamando se eu falar não para poder deixar sair. E aí eu acho que daí para frente é um adulto que mora ali na sua casa. Vai continuar sendo minhas filhas, obviamente, minha responsabilidade, eu vou continuar educando. Mas essa fase da infância, né, que E a gente ouviu e criticou muito, né? Tipo, essas pessoas falam com a gente assim, aproveita, principalmente nos primeiros meses que a gente estava exausto, eu pensava assim, aproveitar o quê, gente? Eu só queria deitar e dormir. você não dorme, você não come, você vai no banheiro, a pessoa falando comigo que o tempo vai passar rápido. Mas é aquilo, né? Que a gente ouviu e agora a gente repete muito. Assim, os dias são extremamente longos, Meses mas os extremamente meses passam muito depressa. E assim, quando você vê, já foi e não tem jeito de voltar. E assim, depois de um bate-papo assim, que iniciou assim, meio direcionado, apesar de serem coisas que a gente conversa no dia a dia, né? Queria agradecer de você ter topado, né, de vir aqui. Eu sei que você não é muito de falar, mas de entender a importância de iniciar esse projeto contando a nossa história. E agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que chegou até o final do vídeo. Falar para vocês se inscreverem aqui no canal, acompanharem essa primeira temporada que está recheada de momentos emocionantes, de pessoas que fizeram parte da nossa trajetória. E até o próximo Conversa de Mãe. Assim, quando a Duda nasceu, eu vivenciei muito, sabe? A gestação da mãe dela, o parto, o puerpério da mãe dela, sabe? Então, assim, eu participei muito. Então, eu falei assim, eu acho que eu quero isso. E aí você e a Dani chegaram a conversar? Conversamos muito. E foi um start pra ela também, sabe? Entre lutas e vitórias, conversa de mãe.